Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar das ferramentas ou das tools, ou também chamado de funções das LLMs, né? A ideia das ferramentas é a ideia de eu ter uma LLM, até aqui a gente viu uma LLM que a gente dava um comando para ela, tá? Por exemplo, qual a capital do Brasil? E a gente dava um comando. A gente viu alguns prompts para facilitar a fabricação desses prompts, a gente viu o uso de alguns templates. Mas são sempre perguntas que a gente faz para ele, LLM. Ele vai dar uma resposta consultando a base dele. Só que nós podemos ter um recurso no LangChain que é a ideia das tools. Então, a ideia das tools é o seguinte: vamos supor que a sua pergunta seja uma pergunta na área de matemática. Por exemplo, você está perguntando quanto é 3 vezes 522. Ao invés dele consultar a base de dados dele, que isso muitas vezes pode dar até uma resposta errada, eu gostaria que ele consultasse uma calculadora, que ele mandasse essa pergunta para uma calculadora. Então ele vai saber, eu programo isso, né? E aí ele é capaz de, dada essa pergunta, ele já vê que é uma pergunta de cálculo, ele desvia para a calculadora. Vamos supor que eu faça uma pergunta que diga respeito ao acesso a uma base de dados. Por exemplo, quantas canetas tem no estoque abaixo de R$ 2? Bom, eu gostaria que você consultasse minha base de dados e visse lá, descobrisse qual é o comando SQL que seria necessário. A inteligência artificial vai descobrir isso e execute esse comando e me dê o resultado em linguagem natural. Olha, as canetas que são abaixo de R$ 2 são a caneta azul e a caneta verde. Pronto. Então, é um outro tipo de pergunta. Ou então, qual a capital do Brasil? Bom, aí ele vai ver que não é a calculadora, não é para consultar a base de dados, aí eu mando para minha LLM geral. Então, dependendo da pergunta, ele vai distribuir isso para a ferramenta que eu tiver programado. A ideia de uma inteligência artificial geral, ela caminha nesse sentido, de você programar, na verdade, várias tools, várias tarefas diferentes. E aí, com o tempo, vão ser tantas tarefas programadas que tudo vai parecer como se ele fosse uma inteligência artificial mesmo, porque ele vai saber discriminar uma pergunta da outra. Então, a ideia aqui, agora, nesse vídeo aqui, é a gente começar a ver uma dessas tools, que é a de acesso à base de dados. Como é que ele consegue isso? Eu faço uma pergunta para ele, veja no meu estoque quem tem as canetas de menos de R$ 2. Ele vai consultar minha tabela, que eu vou ter passado para ele, né? E ele vai montar o comando SQL, vai executar e vai me dar a resposta em linguagem natural, tá? E se por acaso eu perguntar para ele qual é a capital do Brasil, ele vai esquecer essa minha ferramenta e vai perguntar para ele em geral qual é a capital do Brasil. Não vai buscar na minha base de dados, porque na minha base de dados não tem essa informação. Então, a gente vai montar isso. Nesta aula de agora, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre base de dados, que a gente vai precisar disso, né? Então, eu vou chamar esse programa daqui, o SQLite.ipyd. A gente já estava na pasta Udemy, né, que é a página que a gente está trabalhando. Então, o primeiro passo é importar as bibliotecas das LLMs e depois eu importo as APIs keys, né? Isso vai ter em todo o programa. Todo o programa, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a bibliotecas e puxar as API keys, tá? Que eu, apesar nesse exemplo aqui, eu acabar nem usando, porque a gente só vai lidar com base de dados, né? A base de dados que a gente vai usar é uma chamada SQLite, tá? Para eu usar essa base de dados, eu vou chamar minha biblioteca import SQLite, só um L só, SQLite 3, tá? Essa é a minha biblioteca. Depois, eu vou dar o meu comando para abrir minha base de dados. Abrir minha base de dados. Então, a minha base de dados, ela vai ser, eu vou criar minha variável con, é igual a SQLite 3.connect e
Minha base de dados vai se chamar loja, loja.db. DB. E aqui eu tenho que colocar o nome. Esse loja.db, ele vai criar esse arquivo corrente, quando eu já terminar, quando eu já tiver criado a base toda, né? Então, esse é o meu comando para criar a minha base de dados. Para eu acessar ela durante o meu programa, eu vou criar um cursor. Cursor igual a com.cursor. Abre e fecha parênteses. Pronto. Então, eu já abri minha base e eu já criei meu cursor. Eu vou executar aqui. Aí depois eu vou então criar a minha primeira tabela. Para criar a tabela, eu já gravei um comando aqui. Eu vou dar um Windows V. Ele dá a possibilidade de eu criar uma tabela. Então, eu já fiz um Ctrl C, né? Isso aqui é um Ctrl C, Ctrl V múltiplo, né? Que o Windows 11 já permite isso, né? Então, eu vou executar esse meu comando, cursor execute, onde eu vou dar um create table if not exists, né? A tabela não existe, e que vai se chamar products. Então, eu vou ter 3 campos nessa tabela, o ID, que é um campo autoincremento, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? O name, color e price, name do meu produto, a cor e o preço. Ok. Depois, eu vou ficar dando os inserts. Os inserts, eles estão aqui, ó. Então, o meu primeiro comando insert, eu insert into products, na tabela que eu criei, e eu vou dar o dado que eu vou criar. Então, o ID eu não preciso dar, porque ele é auto-incremento. Então, cada vez que eu dou o insert, ele automaticamente vai incrementar o valor de ID. Ele gerencia esse valor de ID, tá? O sistema vai gerenciar. Então, eu só preciso dar o valor, é uma caneta marrom e custa R$1, tá? Tudo bem. Isso daí, meu segundo elemento é uma caneta preta e custa R$1,50. Outro item é uma caneta amarela e custa R$3. Vou botar mais um item. É uma caneta verde e custa R$4. Tudo bem. Para eu executar, atualizar esses meus comandos na minha base, eu dou um com.commit. Tá? Isso aí, então, vai executar, porque o cursor, ele vai colocando numa fila a lista de comandos. Não, primeiro ele colocou o create table, depois ele colocou esses inserts. O commit vai pegar essa fila e vai efetivamente atualizar. Então, vamos executar esse comando, executou. Agora vamos fazer uma consulta. Uma consulta simples, ó, SQL igual. Eu vou dar um comando select ID, name, color, price, from, products, query, por exemplo, name igual a caneta, and color igual a verde, por exemplo. Fecha. E vamos executar esse comando. Eu executo com o cursor.execute. SQL. Agora eu quero ler os resultados. Resultados igual cursor.fetch all.
e vai lendo os resultados. For linha in resultados, print linha. Então, vamos ver, eu dei um select se tem algum registro com name caneta e color verde. Name caneta e color verde, eu tenho esse daqui, né? É o quarto índice. Vamos ver se ele vai pegar. Pegou. Ele pegou 2, sabe por quê? Porque eu apertei 2 vezes esse negócio daqui. Eu dei 2 vezes aqui o run. Então, na verdade, ele tem duplicado aqui, ó. Vamos ver todos os registros. Ó, select qualquer coisa, tá? Então, não vou colocar esse where. Select color e todos os campos. Todos os campos from products. Ó, tá tudo duplicado. Caneta marrom 1, ó, repete aqui tudo de novo, ó. 1,5, 3, tudo bem. É que eu apertei 2 vezes aqui o botão. Mas tá bom, tá bom. Tem aqui um monte de dados. Você vê que o ID dele foi automático. Eu tenho 8 índices e eu tenho lá minha caneta verde, tá? Bom, eu encerrei a minha tarefa com a minha conexão. Eu tenho que dar um comando de close. Então, encerrei, eu vou dar cursor, o cursor, eu vou dar um close. E na base de dados também eu vou dar um close. Tá? E aí eu encerro aqui a leitura da minha base de dados. Tá? Bom, se eu quisesse agora ler, né, eu vou ter que novamente fazer o connect. Né? Eu vou ter que de novo executar isso aqui. Ó. Se eu quiser novamente ler, eu vou ter que dar com SQL loja.db, tá? Aí eu dou minha função de leitura do jeito que está aqui. E depois encerro minha conexão. Então você vê que abriu, criei um cursor, dei um select para ver a caneta verde, executei e vi os resultados dentro desse laço do for. E depois eu fecho. Pronto. Então tudo bem. Está funcionando aí. Agora eu vou criar o seguinte. Eu vou criar uma função que faça essa rotina que eu acabei de fazer aqui, eu vou colocar ela numa função, tá? Porque eu vou precisar disso. Então, eu vou criar aqui a minha função. Deixa eu ver se acho ela aqui. E é essa aqui. Find product. Então, eu vou dar uma SQL, um comando SQL. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai abrir minha base de dados, loja. Ele vai criar um cursor. Depois, ele vai executar a minha função, tá? Isso aqui nem é necessário aqui, ó. O cursor já tem aqui, tá? Ele vai dar o cursor, vou dar o cursor execute, eu vou executar minha função SQL. Depois eu vou dar resultados, vou executar o fetch all nos resultados, e depois dos resultados eu vou colocar ele nesse formato aqui, que é um dicionário, que vai aparecer name, color e price num dicionário, tá? E eu vou fazer essa leitura, ó, for linha em resultados. Eu vou fazer linha a linha e vou gerando colocando isso em resultados. E depois eu fecho e volto, retorno os resultados da minha função. Então, para eu ver se isso aqui está funcionando, eu vou então chamar essa função, né? Resultados
é igual a find product. Vou chamar uma função find product. E aí, nessa função find product, eu vou chamar um SQL. Que SQL que eu vou chamar? SQL, né? O meu SQL pode ser, por exemplo, esse aqui. Pode ser, por exemplo, esse. Eu pego a caneta preta, por exemplo. Então, SQL é caneta preta, find product SQL, tá? Ele já vai abrir a base e fechar a base e mostrar os resultados. E depois eu vou dar print resultados. Tudo bem, vamos ver se isso vai funcionar. Aqui, vamos ver novamente define. Eu precisei ter essa função aqui, ó. Eu preciso dar com row factory, SQL row, que é para dar a instrução para que os resultados fiquem armazenados nessa lista. Então você vê que ele armazenou, ó, dois resultados, ó. O primeiro resultado é minha caneta preta com 1,5 reais e o segundo resultado é minha caneta preta com 1,5, que está em duplicata. Então tudo bem, essa função aqui funcionou. Ela está recuperando os dados das ocorrências e colocando na minha lista, né? Criando uma lista onde cada elemento da lista é um dicionário. Né? Eu pego aqui o meu elemento 0 da lista, resultados 0 da minha lista, é a primeira parte. E o resultados 0 da minha lista, o campo name, né? É caneta. Certo? Então, assim eu consigo endereçar os meus dados. O resultado zoom, é esse aqui, porque esse aqui é o 0, a contagem sempre começa do 0 da lista, né? Esse aqui é o 1. Então, um price, por exemplo, ele vai dar 1,5, tá? Então, tudo bem. Então, é isso, eu tenho a minha lista. Agora, eu quero dar uma lida nessa base. Eu criei uma base de dados, né? Uma base de dados chamada loja. Vamos olhar aqui o nosso arquivo. O nosso arquivo Udemy, né? Nossa pasta Udemy. Você vê que tem o loja, que a gente acabou de criar. O loja 1 é outro. Tá bom. O loja, a gente acabou de criar agora, tá? Então, eu tenho um programa para ler essa base de dados que eu criei. Eu posso usar o DB Browser, tá? sqlitebrowser.org, ou posso usar SQLite Studio. São dois programas gratuitos para eu abrir essa base de dados. Eu vou usar o SQLite Studio, que ele é esse programa aqui. Então eu venho aqui, acrescento minha base de dados, eu vou lá para o meu diretório. O meu diretório, que ele é o diretório do Udemy, né? Que é o que a gente está trabalhando, Udemy. E aí tem minha loja. Ok. A loja está aqui. Então você vê que ele criou aqui, ó, a minha tabela, products, e que tem as colunas. Vamos então abrir uma SQL e fazer o nosso comando.
o nosso comando que a gente havia feito, né? Por exemplo, do SQL asterisco from products where name igual a caneta, por exemplo. Executa. Ele vai me retornar todos os valores, ó. Caneta, marrom, preta. Ah, caneta and color igual a marrom. Ok. Tá bom. Então é isso daqui. Isso aqui é para você ver que o arquivo ele está lá no meu diretório, se chama loja.db e ele está passível de ser manipulado ali, tá? Então, para finalizar aqui, eu vou mostrar um recurso para a gente tentar ver o chamado esquema da nossa tabela, né? Deixa eu ver se está aqui, ó, Ctrl V, se eu acho ele aqui. É, existe essa maneira daqui, ó, vamos ver essa maneira daqui, que é para eu obter o meu esquema. O esquema da base de dados. Esse esquema vai ser importante quando a gente for chamar LLM. O que ele diz, esse esquema? Esse esquema ele me diz todas as tabelas da minha base de dados, todos os campos, ele me dá todas as informações da minha tabela de base de dados. Então, eu vou chamar essa função, criei essa função getSchema, e ele vai pegar a base db.getTableInfo, tá? Ele vai pegar todas as informações da minha base de dados. A minha base de dados, eu vou ler ela por essa instrução aqui, from URI, e passando aqui o endereço dela. O endereço dela é loja.db. Isso aqui vai pegar do diretório corrente. Vamos ver se ele vai ler. Ele leu aqui, ó. Então, ele está me dando qual o comando de create que eu dou para a minha única tabela que eu tenho. Ele identificou que só tem uma tabela e essa tabela é products, tá? Então, tudo bem, essa aqui é a minha informação, basicamente a minha informação da minha estrutura da minha base de dados, tá? É a minha estrutura da base de dados, tá? Eu teria uma outra possibilidade de fazer a mesma coisa, que é para uma outra função, que é essa função aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Essa foi 5B, foi o que eu puxei, né? É 5C, ó. É uma outra função, getSchema, é uma função diferente, tá? Mas ela, no fundo, ela vai fazer a mesma coisa. Então, obtenção do esquema por outra forma. Então, ele chega no mesmo valor. São duas funções que vão chegar no mesmo valor, tá? Vai conseguir o esquema que eu preciso que eu vou depois usar para minha tarefa de chamar as LLMs. Então é isso que eu queria mostrar nessa aula, era isso, ou seja, a gente criou uma base de dados SQLite, a gente inseriu alguns registros, fizemos a leitura, criamos uma função para rodar um comando SQL e depois, finalmente, criamos algumas rotinas aqui, duas alternativas, para gerar o esquema. É isso. Muito obrigado.